Um pequena parte, vereador, só para mim falar da... Se for breve, sim. Bem rapidinho. Só informar, então, que eu falei com a Roseli que o leito foi conseguido, né? Então, provavelmente ele vai para o Hospital Geral do Plínio, mas dizer exatamente como o vereador Iago falou, a gente não precisa estar resolvendo problemas pontuais toda hora no celular dos vereadores, a questão dos leitos, né? A gente precisa de atitude ali, daqui a pouco o Hospital Saúde ou outras alternativas do município, ainda mais falando de uma pessoa com autismo e com síndrome de Down, a gente tanto que fala da questão da inclusão e da prioridade para essas pessoas. Obrigado, vereador Caleb. Disponha, de fato, começar parabenizando o colega vereador Tenente Cristiano Becker, que com lucidez trouxe esse assunto da questão dos moradores de situação de rua. E eu acho que esse assunto, vereador Tenente Cristiano, se soma àquilo que a gente fala dos desafios das grandes cidades, né? Caxias dá um exemplo muito grande em acolhimento. E eu sei porque eu estou dentro da frente parlamentar, que é presidida pela vereadora Andressa Marques. Estivemos lá visitando antes do centro ser iniciado, porque ainda nem foi feita a inauguração, dito pelo próprio presidente da Fundação Caxias, ainda está em processo, porque quer se melhorar, quer se dar melhores condições para as pessoas. Então, assim, é um salto muito grande que nós tivemos. Sair da Carlos Miguel e ir para lá, na Malharia Stumpf, 3 ou 4 andares, agora não me lembro exatamente, de estrutura, as pessoas podendo se profissionalizar, se recolher deste frio, etc. Então, a gente tem que, de fato, reconhecer o trabalho que é feito e entender que as pessoas são livres para estar, ficar e permanecer naquele ambiente. Então, dito isso, eu quero passar um segundo assunto, que é, senhor presidente, trazer aqui a população caxiense, especialmente os conselheiros tutelares, porque me causa estranheza o fato de que agora, às 11 horas, está marcada uma reunião na AGM, na Advocacia Geral do nosso município, junto aos conselheiros tutelares, e de maneira solidária, a vereadora Andressa, inclusive, fez o convite aqui no grupo dos vereadores, que todos nós aqui estamos e recebemos o convite, e que, diga-se de passagem, em cima da hora, né? E me causa estranheza, porque a informação que nós recebemos, inclusive, dito pelo próprio assessor do vereador Iago, que nós estamos apurando essa informação, é que o procurador disse que essa reunião é entre o Conselho Tutelar e o CONDICA, e não com os vereadores. Então, por isso que alguns vereadores não foram convidados, a verdade é que a maioria não foi convidado, e os que foram estão indo lá, e até onde eu entendi, a reunião vai ser cancelada se tiverem vereadores lá, porque a ideia é se ouvir conselheiros e CONDICA. Então, assim, para ficar registrado, os vereadores desta casa que estavam presentes lá no Conselho Tutelar têm interesse na pauta do Conselho Tutelar. Eu, vereador Iago, vereadora Daiane, não lembro se mais alguns vereadores, vereador Capitão Ramon, acho que estava lá também, não lembro mais quais que estão presentes aqui na sessão nesse instante estavam lá, mas as representações, os vereadores têm interesse. Agora, isso tem que vir comunicado de maneira oficial. Não pode alguns vereadores saberem da informação e outros não terem acesso. Aí parece que nós não temos interesse na pauta, pelo contrário, todos nós nos manifestamos aquele dia, temos interesse, então que fique registrado que essa reunião é para ser do Conselho Tutelar e do CONDICA. Não foi convidado os vereadores de maneira oficial. Então, fica registrado isso. E um terceiro assunto que eu quero aproveitar nesses últimos 2 minutos, o vereador Capitão Ramon, o senhor sabe do apreço, do respeito que temos por vossa pessoa, e quando o senhor traz esse assunto do trânsito, de fato, eu concordo com o senhor sobre os desafios que nós temos do trânsito. Desafios de grandes cidades, de segunda maior cidade do estado como nós somos. Então, Caxias do Sul concentra uma quantidade absurda de veículos, né? Um número elevadíssimo, além de todos os veículos que trafegam por aqui, porque estamos no centro da Serra Gaúcha, somos um polo, então a gente recebe gente de todas as cidades aqui do nosso entorno, diariamente entram e saem, e de fato nós temos que fazer implementação, não somente estudo de viabilidade técnica, mas implementar. Agora, implementar com recurso. E aí vem o fator, a gente vai para a região metropolitana, nós observamos que cada canto tem uma elevada, tem uma rotatória, tem um local bem estruturado, projetos do governo federal, governo do estado. Quando chega em Caxias, em tempo oportuno, muitos desses projetos acabam não sendo viabilizados porque falta recurso. Existe uma parcela de contribuição e de investimento do município? De fato existe. Agora, tem recursos que dependem também do governo federal investir na nossa cidade, que não está sendo contemplada. E se o recurso está disponível e não tem projeto, então que a nossa secretaria faça o projeto para que possa captar um recurso. A gente tem que ser coerente aqui. Se tem recurso e não tem projeto, o problema está no projeto. Se tem ideia, não tem o projeto, mas não tem recurso, então que mande recurso. Assim como a questão da saúde. A gente tem que lembrar, nós, oposição, base aliada, seja quem for, a tabela SUS está desatualizada desde 2013. Tivemos pandemia, tivemos enchente, muita coisa foi inflacionada nesse período. Então, muita coisa que se comprava com R$100 no passado, hoje não se consegue mais comprar. Seu parte, vereador Capitão Ramon. Vereador Caleb, exatamente, tem que ter projeto.
Ontem, em conversa com o engenheiro do DENIT, ele disse que tinha um projeto, o ministro da Infraestrutura, Renan Filho, tinha destinado recurso para a duplicação da BR-116, ali naquele trecho que eu falei, que são 2 quilômetros. No entanto, teve um problema jurídico com a Sulgás. Então, nós, como município, nós temos que notificar essa empresa para que ela construa seu gasoduto em outro local, não às margens da BR. Obrigado. Precisamos, então, somar esforços, tanto do projeto quanto do recurso, e entender que os desafios das grandes cidades são esses e que se apresentam para nós. Era isso, presidente. Muito obrigado. Encerrado o espaço do pequeno expediente, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.